Bom dia! Estamos começando mais um programa das Mulheres que Vencem na TV. E que alegria ter você conosco nesta manhã abençoada. Hoje teremos testemunhos de fé, teremos um momento Semeando Fé com o missionário R.R. Soares, um momento Abrindo o Coração com a pastora Neloci Baia, teremos também o Momento da Palavra com a pastora Paloma, teremos clipe musical e muito mais para que você seja muito abençoada. Fique ligadinha conosco porque hoje será um dia muito especial. Bom dia, minha amiga, que alegria ter você aqui conosco nessa manhã abençoada. A Bíblia nos diz que o coração alegre, ele serve de bom remédio, mas o espírito abatido, ele virá a secar os ossos. O que isso significa? Você tem duas opções em meio à tribulação. Talvez hoje você tenha acordado um pouquinho angustiado, um pouquinho triste, cabisbaixa, com vontade talvez de nem levantar da sua cama, mas você tem duas opções, ou você fica triste, deixa o seu espírito ficar abatido, ou você se enche da alegria do Senhor, que é a sua força. Deus é aquele que vai à nossa frente, que nos dá vitória, que nos leva para um caminho de bênçãos e de vitória. E quão bom e agradável é estarmos na presença desse Deus maravilhoso. Hoje nós estamos falando sobre Sarai, uma mulher que agiu precipitadamente. A Bíblia diz que ela foi precipitada. E hoje eu estou aqui com a pastora Gisele Jobim. Bom dia, pastora. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os amigos, as amigas que estão acompanhando essa programação. E com certeza vai ser uma manhã de bênçãos, uma manhã poderosa, bem como falava a ministra, né? Você tem as duas opções, ou é seguir esse dia angustiada, abatida, ou realmente, né, colocar a alma para cima, colocar confiança em Deus, que o teu dia vai ser repleto de bênçãos e com certeza assim será. A Bíblia nos diz que Deus falou com Abraão que ele seria um pai de multidões. E Sarai, ela ficou um pouquinho ali inquieta, né, pastora? E ela quis dar uma ajudinha para Deus, só que a precipitação dela levou a um caminho não muito bom, né, pastora? Então hoje nós vamos ver que a precipitação, ela não é nem um pouquinho boa. Então fique ligadinha conosco que logo mais nós vamos falar sobre isso. Mas nesse momento eu gostaria de convidar você, mulher que vence, a curtir a nossa página no Facebook. A nossa página é Mulheres que Vencem na TV. Você pode estar lá nos acompanhando. Você que nos acompanha, deixa o seu recadinho lá, compartilhe conosco, né, o que você tem aprendido a respeito do programa, deixe lá a sua sugestão. Nós queremos ter você juntinho conosco, porque esse é o desejo do nosso coração. Participe conosco em nome de Jesus Cristo. Mas nós queremos também deixar o telefone da nossa sede estadual, para que você possa estar participando conosco, ligando para cá, para pedir a sua oração, para pedir um atendimento. O nosso telefone é 3226 3002. Através desse telefone você pode ligar para cá, pedir um atendimento, pedir um auxílio e Deus vai estar no nome de Jesus Cristo dando uma palavra para você através dos ministros, dos pastores que estarão aqui para lhe atender em nome de Jesus Cristo. Mas pastora, que dia abençoado hoje que Deus nos preparou, né? Um dia abençoado, um dia onde a Bíblia já nos diz, né, pastora, que hoje é o dia que o Senhor preparou. Então nós temos que aproveitar o dia de hoje. Nós falávamos que o coração alegre, né, ele serve de bom remédio, mas o espírito abatido, ele virá a secar os ossos. Então nós temos que aproveitar o dia de hoje com alegria, aproveitar, levantar, determinar, porque nós temos duas opções: ou nós esmorecemos, nós nos acomodamos diante daquela situação, ou nós nos levantamos, determinamos a bênção, e assim como Débora se levantou, né, foi lá adiante de Baraque lá e disse, não, eu vou me levantar, eu vou contigo, pode deixar que eu vou, porque Deus está à frente. E é assim que nós devemos fazer, né, pastora? É verdade, esta sequidão de ossos, até como ela havia colocado, né, as pessoas, muitas vezes até por essa precipitação,
já que é o nosso tema de hoje, nosso assunto de hoje, né, a questão da Sarai, e como assim foi colocado na Bíblia Sagrada, né, Deus havia dado uma palavra para o Abrão, havia dado a promessa a ele, mas então ele deixou aquela promessa de Deus de lado e deu ouvido a Sarai. E quantas pessoas deixam de dar ouvidos à voz de Deus, a palavra do Senhor, e dão ouvidos à voz de outras pessoas? E é claro, a consequência vem, as coisas não dão certo e muitas vezes acabam ali secando os ossos, o coração ficando amargurado, nada dá certo para a pessoa. E talvez seja o caso, você mesmo, meu amigo, minha amiga que nos acompanha, as coisas dando errado para você, talvez você até mesmo dizendo, né, que não tem motivos para se alegrar, não tem motivos para sorrir. Como é que eu vou levantar da cama esse momento, né? Às vezes a pessoa, ela levanta, é impulsionada por alguma coisa. Porque tem que dar comida para os cachorros. É verdade. Ela levanta porque tem que levar as crianças para a escola, tem que preparar comida porque tem que trabalhar. Mas não tem alegria, né, pastor? Não tem alegria, é como uma obrigação. A própria, é algo assim que motiva, não digo motiva, como obriga ela a levantar da cama, mas se fosse uma motivação ali real, verdadeira, uma satisfação, ela não tem. E muitas vezes por essa precipitação, por até mesmo deixar de lado a voz de Deus, a palavra de Deus e dar ouvidos a conselhos de outras pessoas, né? É o erro que muitos, até sem perceber, têm cometido. É verdade. Mas eu gostaria de, nesse momento, convidar as mulheres que vencem. Logo mais nós estaremos falando sobre a precipitação, esse assunto que é tão importante, porque nós temos que vigiar. Mas agora eu quero convidar as mulheres que vencem a estarem conosco, porque hoje é quinta-feira das mulheres que vencem na sede estadual. Temos culto às 9 da manhã com a pastora Rita, na Avenida Júlio de Castilhos, número 492, ao meio-dia com a pastora Paloma e às 14 horas comigo. Então, no nome de Jesus Cristo, você, mulher que vence, esteja aqui conosco. Talvez você vá no culto, né, na quarta-feira, na segunda-feira, no domingo, né, pastora? Aí talvez essa mulher diga assim, mas eu já vou no culto, mas é uma segunda milha para Jesus, é algo a mais, porque a mulher, ela precisa de um tratamento diferenciado, né, pastora? É verdade. A mulher suga tanto, tantas preocupações, ela absorve tanto. Então a mulher precisa desse tratamento diferenciado. Então nós esperamos por você e nós estamos em um propósito muito especial. É o propósito Meu Projeto de Vida. Esse propósito aqui pelo qual nós estaremos orando por você. Nós estamos em 7 anos de ministério. 7 anos são 7 bênçãos e hoje nós estamos sobre um sonho a realizar, baseado na história de Noemi. O sonho de Noemi era que Ruth fosse bem-sucedida, que Ruth fosse uma mulher que fosse bem-sucedida. Juntas elas voltaram lá para Judá e aí tudo aconteceu. Mas nós estaremos pregando para você em nome de Jesus e Deus vai abençoar a sua vida. Qual é o sonho que você tem? Nunca é tarde para se sonhar, nunca é tarde para concretizar os sonhos de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, esteja aqui conosco, porque Deus quer abençoar muito você para a glória de Deus. Mas nesse momento eu gostaria de convidar você a assistir junto comigo com a pastora Gisele os testemunhos de fé. Você vai ter a sua fé, né, pastora? A fé dessa mulher que está nos assistindo vai ficar ali fervilhando, porque quando nós vemos o agir de Deus através de testemunhos de outras pessoas, nós ficamos ali com a nossa fé a toda, né? Porque é bom. Então talvez você queira dar um testemunho e você às vezes até tem vergonha na igreja. Não deixe de dar, porque isso vai fazer com que outras mulheres elas se espelhem em você e coloquem a fé em ação também. Então vamos assistir juntas a esses testemunhos de fé em nome de Jesus. A bandeira verde aqui, o que houve, irmã? Bom, pastor, é de sexta-feira, tá? Eu estava com meu joelho direito, Sim. com muita dor, passou me incomodando, né, na semana. E ontem, Joelho graças direito. a Deus, a unção se completou, não estou sentindo mais nada. Não sente mais a dor? Isso. E hoje eu estava ouvindo tudo que o senhor estava falando, mas a minha visão estava assim, fosca. A visão. A visão. E agora estou bem, graças Tá a sentindo Deus. bem agora, muito irmã? bem. Amém, Graças a Deus. graças a Deus. Tem mais alguém, pessoal?
A bandeira vermelha ali, o que houve, meu irmão? Pode falar. Faz um mês e meio, mais ou menos, que eu estou vindo aqui. Sim. E eu sofri uma cirurgia e os médicos que disseram que iam me operar de novo, que só operando de novo. Agora eu estou me curando, sem precisar, talvez, fazer outra cirurgia, que já está 50%, que não vou precisar fazer a cirurgia. E ontem aconteceu mais um negócio. Eu vinha descendo a lomba do Pinheiro. Sim. E quando eu desci toda a lomba do cemitério ali, que todo mundo conhece aqui em Porto Alegre, estourou a mangueira de freio, eu com o carro lotado, estourou a mangueira de freio bem a hora que eu planei assim, ficou no plano, estourou a mangueira de freio, não ficou um líquido de freio, eu com o carro lotado. E serenamente o carro parou, sem freio, depois da lomba. Faz um mês e meio que estou aí, eu recebi bastante bênção já. O senhor entende que foi Deus que lhe livrou, irmão? Eu foi isso? acredito que foi. Foi Deus que parou o carro ali, anjo de Deus. Amém, graças a Deus. Carro lotado. Glória a Deus. Faz Deus um mês e meio que eu estou aqui já. Amém. Continua, irmão. Continua. Em nome de Jesus. O que houve, irmão? Pastor, eu fiquei uma semana com a dor na coluna, aqui assim, desse lado. Sim. Chegava a me queimar tudo. Aí agora, na hora da oração, eu fui me mexer um pouquinho assim, eu vi que não doeu mais. Não sentiu mais? Estou curado em nome de Jesus. Amém. A bandeira verde lá. Pode falar, minha irmã. Eu faz um mês que eu estou estava com uma dor no meu calcanhar. No calcanhar. E não podia sentar o pé no chão. E agora, na oração, assim, foi mesmo que tirar com a mão, né? Irmã, nome e honra do Senhor Jesus. Já colocou o pé no chão, tá? Sim. Normal? Sim. Amém, graças a Deus. Que maravilha poder ver os grandes feitos do Senhor. E esse é o Deus ao qual nós servimos, o Deus de maravilhas, o Deus que faz o impossível acontecer. A Bíblia diz que o que é impossível aos homens é possível para o Senhor. Então creia em Deus, porque Ele também pode fazer o impossível acontecer na sua vida, assim como Ele fez na vida de tantas pessoas pelo qual você assistiu agora, para a glória dEle. Mas nesse momento, nós vamos falar sobre Sarai. Sarai foi esposa de Abraão. E nós podemos ver que Abraão, ele tinha uma promessa de Deus. Ele e Sarai, né? Deus falou ao coração dele que ele seria pai de multidões. Só que Sarai sabia que ela era estéril. E sabendo da esterilidade dela, ela quis dar uma ajudinha para Deus, né, pastora? Quis dar um empurrãozinho para Deus. Poxa, porque se eu sou estéril, como é que vai acontecer esse negócio? Então ela quis dar uma ajudinha para Deus. Então Sarai disse para a serva dela, Agar, se deitar com Abraão, e ele aceitou a proposta. Só que não era o propósito de Deus para que acontecesse daquela forma. E isso trouxe consequências para a vida deles. Então nós podemos entender que nós temos que ter cuidado com a precipitação. E esse é o nosso tema de hoje, cuidado com as atitudes precipitadas. Quando nós agimos precipitadamente, né, pastora, normalmente é pela inquietação, o medo, a ansiedade, vem aquele sentimento, né, mas será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer acontecer? Vem aquela ansiedade e aí logo vem a precipitação. E a precipitação, na verdade, é a falta de confiança no Senhor, né, pastora? Então, e a palavra precipitação é interessante que ela já vem de precipício, ruína, abismo. Então, nada que é feito precipitadamente vai ter um final bom, né, pastora? É verdade. Como diz aqui o próprio Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 16, o versículo 2, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Isso aqui que é tão interessante, né? Porque ele deixou de ouvir a voz de Deus e passou a ouvir a voz de Sarai. E é justamente esse um grande indício da precipitação, né? Desse precipício, como bem colocastes, né? Porque a pessoa deixa de ouvir a voz do Senhor. Ela deixa de ouvir aquele conselho, ela se precipita porque ela não crê, não tem aquela convicção que o mesmo Deus que prometeu, é fiel para cumprir. O missionário Soares, inclusive, ele coloca, né? Deus não anda atrasado nem adiantado. Deus, ele é Deus. Ele age no tempo certo.
Muitas vezes nós mesmos não estamos preparados, estruturados para determinadas coisas, né? Para determinadas bênçãos. E aí vem esse tempo de espera, só que nessa espera muitos se precipitam. E aí vem os conselhos, né? Faz isso, faz aquilo outro. Talvez tenha aquela nossa amiga que nos acompanha, que até mesmo é a questão até de uma crise no casamento. E qual é o conselho, né? Da parte de Deus é o que Deus uniu, o homem não separa. A questão da pessoa ficar firme, de buscar ali pelo seu matrimônio, pelo seu casamento. Mas vem aquela outra voz. Deixa ele. Até mesmo coloca Deus, né? Deus tem coisa melhor para ti. E sempre esses conselhos assim, até quando vai ficar perdendo tempo, esperando essa pessoa? Ele já disse que não vai voltar para casa, ele já disse que não te ama mais. E quantas são as pessoas, talvez essa nossa amiga mesmo que nos assiste, eu já estava pensando, né, em abrir mão de tudo, em seguir esta palavra, esse conselho não vindo de Deus, mas vindo ali da parte de uma outra pessoa, né? Agir precipitadamente, se encaminhar para o precipício. É, né? verdade. E é interessante, né, pastora, que a Bíblia também nos diz, aqui no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 20, acho que encaixa nisso também. Maior esperança há no tolo do que no que fala precipitadamente. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Às vezes a pessoa quer dar um conselho, a senhora falava sobre ouvir o conselho das pessoas, né, pastora? Ouve um conselho no sentido, larga ele, né? Claro, a pessoa que está ouvindo, né? Larga o marido, mas a gente tem que cuidar da maneira que a gente vai dar um conselho também. Aí aqui eu estava meditando, né, sobre o sentido dessa palavra tolo, é aquele que, nesse contexto, aquele que age genuinamente, né? Então, maior esperança há no tolo, aquele que age genuinamente, do que no que fala precipitadamente. Então, ou seja, nós temos que cuidar muito a maneira, o que nós vamos falar, porque o que nós vamos falar pode ferir muito uma pessoa, pode determinar, às vezes, até o futuro de uma pessoa, porque uma pessoa que não está firmada na presença de Deus pode pegar aquelas palavras e talvez tomar uma atitude errada. Então, em várias áreas da nossa vida, nós temos que cuidar e em tudo por agir precipitadamente, né, pastor? Não só as atitudes, como também palavras precipitadas, né? Palavras muitas vezes sem sentido, parece que a pessoa não raciocinou direito o que ela está falando. E é isso que vem até as palavras de maldição. Fala coisas absurdas, às vezes para os filhos, né? Às vezes algumas gírias, algumas colocações sem perceber, amaldiçoando, isso te some daqui, né? Desaparece da minha frente, e coisas que a pessoa fala muitas vezes de uma maneira precipitada, ela não raciocina, ela não faz sentido verdadeiro naquilo que ela está falando, né? E não só um conselho, mas às vezes no fato de falar coisas desnecessárias mesmo. Quanto as nossas palavras têm poder, né, pastora? A senhora falava sobre amaldiçoar, né, alguém com as palavras, agir precipitadamente nas palavras. Quanto as nossas palavras têm poder? Quando amaldiçoamos, talvez assim sem querer, porque ninguém vai amaldiçoar um filho de propósito, né, pastora? Ou o esposo, né? Falar algo de propósito. Vai ser precipitadamente mesmo, vai ser ali na hora do calor da emoção. Não vai ser de propósito, mas nós temos que nos refrear, nós temos que pedir domínio próprio para Deus, né, pastora? Porque as nossas palavras têm muito poder para amaldiçoar. A partir do momento que nós estamos ali, né? Uma vez eu estava no supermercado e eu vi uma senhora, porque tem um demônio, né? E aí a criança agitada, ela estava absorvendo aquilo, ela estava ficando agitada com aquelas palavras. Então, as nossas palavras têm poder, nós temos que cuidar muito com as nossas palavras. Então, cuide com as suas palavras, né? Procure, talvez você seja essa pessoa que, olha, ministra, eu tenho dificuldade em me refrear, né? Em cuidar o que eu vou falar. Então, peça para Deus, Deus me dá domínio próprio. Nós sabemos que não é fácil ter domínio próprio, mas o Senhor dá, né? Então, peça para Deus, Deus me dá domínio próprio. A Bíblia diz que Ele dá, Ele é maravilhoso. Peça para o Espírito Santo encher você e Deus, Ele vai fazer uma obra linda na sua vida em nome de Jesus. Hoje nós estamos falando sobre Sarai, esposa de Abraão, e nós temos que cuidar para que não venhamos agir
precipitadamente. E nós vemos que quando agimos precipitadamente, isso não traz benefícios para a nossa vida, muito pelo contrário, só traz ruína, só traz destruição. Então temos que cuidar muito com isso. Mas nesse momento, gostaria de convidar você a ouvir conosco o clipe musical. A Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Então juntos vamos alegrar o nosso coração para a glória do nosso Deus. Eu não posso desprezar as tuas águas, Pai. Águas de Siloé podem curar pela minha fé. Eu sei que vou alcançar o meu milagre. Minha fé vai me levar ao mais profundo em aqui neste lugar de oração, sei que tudo podes fazer. Muda minha sorte, tira minha dor, move as águas, Senhor. Eu te quero, eu te busco, procuro tua proteção, te clamo, me ajuda. Pela fé, eu posso sentir, preciso de um milagre hoje aqui. Aqui neste lugar de oração, sei que tudo podes fazer. Muda minha sorte, tira minha dor, move as águas, Senhor. Eu te quero, eu te busco, procuro tua proteção, te clamo, me ajuda. Pela fé, eu posso sentir, preciso de um milagre hoje aqui. Toca-me, cura-me, preciso de um milagre hoje aqui. Toca-me, cura-me, preciso de um milagre hoje aqui. Eu te quero, eu te busco, procuro tua proteção, te
E amanhã é dia de cura e libertação em todas as nossas igrejas internacional da Graça de Deus. E você é o nosso convidado, nossa convidada especial a estar conosco. Procure a igreja mais próxima de você. Nós estamos no propósito da água consagrada, no mesmo propósito do missionário R.R. Soares do programa Fala Amigo. Então você pode procurar aí a sua igreja mais próxima, aqui na sede estadual, na Avenida Júlio de Castilhos, número 492. O pastor Clayton espera por você. Temos vários horários de reuniões, vai estar aparecendo aí no monitor para você. Também lá em Canoas, Rio Branco, a igreja do meu esposo, o pastor Diego, nós esperamos por você. Os nossos cultos são às 9 horas da manhã, às 15 horas, às 19h30, é na Avenida Mauá, número 1061, bairro Rio Branco. Esperamos por você. A Bíblia diz que a unção, ela despedaça o jugo. Então você tem que procurar a igreja, a unção de Deus, para que venha despedaçar todo o jugo do inferno, tudo aquilo que tente atrapalhar a sua vida, atrapalhar você de vencer no Senhor, em nome de Jesus. Pastora, a senhora quer passar o endereço da sua igreja para que os vencedores venham a vencer em nome de Jesus? Amém, com certeza. E o nosso convite especial para amanhã, sexta-feira, na rodovia, o nosso endereço, né? É rodovia RS 020, número 2847, ali na faixa de Taquara, na parada 66, Namorado Vale 2. São os vizinhos ali do Morungava, Passo do Hilário, também Neópolis, ali os amigos também da Planaltina, Bom Sucesso, Dona Rosa, todos ali são convidados a participar amanhã conosco, né, na sexta-feira da libertação, às 9 da manhã, 3 da tarde, como também às 7h30 da noite, né, 9, 15, 19 horas e 30 minutos. E domingo, o domingo dos Filhos de Deus, o domingo do Espírito Santo, o domingo é às 8h30 da manhã e também às 6 da tarde, né, 8h30 e 18 horas. Nosso endereço é a rodovia RS 020, número 2847, ali em Gravataí, Namorado Vale 2. Vocês são os nossos convidados em nome de Jesus. Nós estamos falando hoje sobre Sarai, cuidado com as atitudes precipitadas. E nós vemos que ela teve uma atitude muito precipitada em deixar que Agar fosse conceber com seu esposo Abraão. Isso trouxe consequências para a casa dela, discórdia, trouxe ali, né, em certos momentos ela ficou sentindo humilhada, triste, não trouxeram consequências boas para a vida dela. Da mesma forma, nós temos que cuidar. Podemos ver outros exemplos, né, pastora? Também podemos ver o exemplo de Esaú, que vendeu a primogenitura dele para Jacó, né? Ele foi precipitado em vender a primogenitura dele. Então ele vendeu por um prato de lentilha e a primogenitura era algo muito valioso, né, pastor? Então olha como ele foi precipitado, vendeu algo tão importante por um momento, por algo ali que era irrelevante, né? Só para matar a fome temporariamente. Jonas, quando fugiu do chamado dele, né, pastora? Ele fugiu ali precipitadamente e acabou sendo engolido pelo peixe. Então, nunca traz consequências boas, né, pastora? Agir precipitadamente. É verdade. E como diz a palavra de Deus, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Essa ira a gente pode entender não só como aquela ira, no fato de ficar com a cabeça quente, mas também a ira como fruto da emoção do homem. Nunca vai produzir aquilo que Deus aprova. Quando a pessoa age movida pela emoção, naquela precipitação mesmo, não basta de uma emoção, aquela ânsia, eu tenho que resolver aquele meu problema e tem que ser agora. Foi o caso do Esaú, desprezou a bênção. O que me serve a primogenitura? O que me serve tal bênção se eu estou a ponto de morrer de fome? Então, a minha necessidade no momento é a fome. Eu tenho que suprir a necessidade. Tá, mas e o depois? Mas e aquilo que Deus te deu? Não, mas isso não vale, isso não importa. O que importa é que a minha necessidade de agora venha a ser suprida, venha a ser... Então, a mesma coisa foi com a Sarai. Quantas consequências isso trouxe a ela, depois no fato da Agar grávida e zombando, humilhando ela.
ela se sentindo, né, menosprezada, humilhada. Não só isso, teve o momento de quando a promessa se cumpriu, que a Sara já havia dado à luz ao filho, né? E depois o filho cresceu e o filho da Agar já estava grandinho e também humilhava, desprezava, era como ele maltratava o seu irmão, né? Então, tipo, sempre a precipitação vai trazer uma consequência que não é boa. Toda a ira do homem, ou seja, o produto na emoção. A pessoa que deixa a palavra de Deus de lado, o conselho de Deus de lado, mas ela quer tudo da sua maneira e no momento que ela quer. E tudo consequência de um momento errado, né, pastora? De uma decisão errada. Tem que ser agora. É aquela ânsia que tem que ser agora. Quantos até mesmo se endividam por isso? Por que não espera, né? Faz uma economia? Por que não faz uma reserva? Não, mas eu tenho que comprar e tem que ser agora. E às vezes não é o momento ideal. Muitas vezes Deus está dizendo, espera, né? Não sei, de repente até um amigo que nos assiste agora. E nessa precipitação acabou se endividando, nessa precipitação acabou até mesmo indo à falência. Mas a pessoa deixa de dar ouvidos à voz de Deus, à direção de Deus, e tem que ser tudo como eu quero, da maneira que eu quero, na hora que eu quero, e se precipitam, se direcionam aonde, vão caminhando para onde? Para o precipício, né? E aí talvez até traz uma alegria temporária, né, pastora? Comprei ali o que eu precisava, trouxe uma alegria temporária e depois, aí vem toda aquela tristeza de ter que pagar depois, né, pastora? Aí vem toda aquela tristeza, a consequência do ato, né? Então, o que nós podemos perceber, né? Você tá inquieta, olha, eu tô inquieta, eu tô preocupada, a coisa tá difícil, tá complicado esperar em Deus. O que você faz? Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, o Senhor nos diz assim, ó: você está inquieto, você está preocupado, pare e ore. Ore a Deus, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante de Deus, pare, pense, não age por precipitação. A Bíblia já diz, pare, ore, não faça na vontade, não faça no momento, não faça no impulso, espere um pouco. Como tem gente que diz assim, né, pastora, conta até 10, a senhora já ouviu isso? Vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa, conta até 10 primeiro, né? Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa ali, vem aquela vontade de falar alguma coisa, não, vou contar até 10, né? Então, é uma maneira de, brincando, né? Mas é uma maneira de a gente parar e pensar, né? Não faça as coisas por impulso, peça a direção de Deus em tudo. Quando você pede a bênção de Deus, a direção de Deus, você para, respira fundo, coloca os seus planos diante do Senhor, o Senhor com certeza vai abençoar ele, você vai viver nos planos de Deus e tudo vai dar certo para a glória do nosso Deus. Mas nesse momento eu gostaria de convidar você a assistir conosco o quadro Abrindo o Coração, com a pastora Nelocy Bayer. Já convido você também, você que me diz nesse momento, ministra, eu tenho uma pergunta para fazer para a pastora Nelocy. Gostaria muito que ela respondesse minha pergunta, me desse uma direção de Deus para minha vida. Você pode enviar a sua pergunta para o e-mail mqvnatv@gmail.com, mqvnatv@gmail.com. Nesse e-mail você pode estar enviando então a sua pergunta e a pastora Nelocy vai estar respondendo. Lembrando que o seu nome não será identificado, você não precisa se identificar, a pastora vai estar apenas respondendo sua pergunta e você vai ter a direção de Deus para a sua vida. Então, juntas, vamos assistir o quadro Abrindo o Coração. Olá, mulheres que vencem, estamos aqui mais uma vez com o quadro Abrindo o Coração. E hoje a história que eu trago aqui é de uma irmã a qual ela está com uma dúvida. Ela colocou que na sua vida profissional ela sempre trabalhou, ela sempre começou muito cedo a trabalhar fora e tal. Porém agora ela tem uma criança com 2 anos de idade. E ela se dedicou desde o momento que ela teve essa filha, que a criança nasceu, ela se dedicou à sua filha, aos cuidados da casa, ao seu marido. Mas ela sente uma necessidade de voltar a trabalhar. Porém, existe uma certa resistência do marido
em questão de como vai fazer, deixar essa criança na creche e tal, e ela pergunta como saber o que é certo para fazer. Minha amiga, deixa eu falar com você. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos ser mulheres sábias, mulheres que vamos ser boas donas de casa. E eu até quero colocar para você meditar aí na sua casa, para você falar com Deus em cima dessa palavra, no livro de Tito, capítulo 2, ali a partir do versículo 3, mas eu vou ler para você o 4 e 5. Versículo 3, a Bíblia fala que as mulheres de mais idade deviam instruir as mais novas. Instruir a quê? Olha o versículo 4. Eles, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então a palavra de Deus ela é bem clara. Qual é a nossa responsabilidade como mulher, como esposa? Ser uma mulher sábia, uma boa dona de casa, que saiba administrar bem o seu tempo, conduzir todas as coisas, amar o seu marido, os seus filhos. Mas a Bíblia não fala nenhuma vez que a mulher não possa ter o seu trabalho, a sua função fora. Eu sou do acordo que você deve sim se realizar profissionalmente, não tenho um pensamento contrário a criança permanecer ou ficar durante o tempo que você está trabalhando numa creche. Lógico que você vai ter que verificar todas as coisas, um bom lugar, um ambiente onde essa criança vai ficar o tempo que você está trabalhando. Mas não vejo nada contra, não vejo a Bíblia mostrar o contrário, mas é algo que você deve conversar com seu esposo, entrar num acordo para que no seu lar venha ter harmonia. Agora um recado fica para você. Não é porque você vai trabalhar fora que você vai deixar de lado o cuidado com a sua filha, os cuidados com a sua casa, com o seu esposo. A Bíblia é bem clara. Esta é uma responsabilidade nossa, da mulher, da esposa, ser uma boa dona de casa. Administra bem o teu tempo e a Bíblia diz que há tempo para tudo, que você vai trabalhar e você vai se realizar na sua vida profissional e vai voltar para o seu lar com alegria em nome de Jesus. Fica aqui o meu recado, medita aí, é Tito capítulo 2, medita do versículo 3, 4, 5 e você vai ter ali o entendimento, o Espírito Santo vai falar ao seu coração e o que você tomar como decisão será em paz. Quando Deus te dá a paz no coração, pode ter certeza que Ele está aprovando. Fica aqui meu abraço, espero ter te ajudado, que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira. E você que também quer enviar sua pergunta para a pastora Nelocibai, pode estar enviando através do e-mail mqvnatv@gmail.com. E a pastora Neloci vai estar respondendo no quadro Abrindo o Coração. Mas hoje nós estamos falando de Sarai, com o tema cuidado com as atitudes precipitadas. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Uma atitude precipitada, um passo dado à frente sem pensar, ele é dado quando o nosso coração ele está ansioso, ele está com medo, ele está ali, né, um pouco inquieto. E isso significa que nós estamos deixando de confiar em Deus, né, pastor? Então nós temos que colocar a nossa confiança somente em Deus, temos que colocar a nossa confiança no Senhor. A Bíblia nos diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então você, mulher que está nos assistindo, aquiete o seu coração. Pastor, o que a senhora tem a dizer para essa mulher que está com o coração apertado, com o coração angustiado? Ela não consegue ficar quieta, pastora, parece estar serelepe, de tão angustiada que está. O que a senhora tem a falar para ela nessa manhã? Pois é, a palavra de Deus diz que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma. E que antes de tudo, a primeira coisa, nós devemos tornar as nossas petições conhecidas a Deus através da nossa oração, das nossas orações. Então não vai adiantar nada andar nessa inquietação. Às vezes a mulher anda para lá, para cá, às vezes fumando um cigarro atrás do outro,
às vezes naquela ânsia, né, grita e extrapola mesmo, né? Naquela ânsia, às vezes, né, ela diz, eu não sei o que fazer, né? Uma inquietação, né? Vai buscar Deus. Você é o convidado, a convidada a procurar uma das nossas igrejas. Com certeza, até mesmo o salmista, ele diz assim, ó, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei. Eu não vou vacilar quando eu coloco o Senhor à frente de tudo. Não é aquela angústia, andando angustiado não vai resolver nada. Gritando, extrapolando, às vezes aquela ânsia assim, a ponto de brigar com todo mundo, como se aquilo ali fosse resolver a situação, fumando um cigarro atrás do outro, eu vou sair, eu vou encher a cara, como se fosse resolver o problema, né? Como se aquilo trouxesse uma solução, e não é. Aonde está a solução? Em quem está a solução? Está em Deus. A direção que você precisa, a atitude que você precisa tomar tem que ser na direção de Deus, colocando Deus à frente de tudo. Andar preocupado, andar angustiado não vai resolver nada, né? Mas torne a Deus conhecida essa necessidade, esse anseio, aquilo que você realmente precisa, deve falar com Deus. Às vezes a pessoa diz assim, ó, eu já fiz tudo o que eu devia, eu já fiz tudo o que eu podia. Ela jogou a toalha, na verdade, né, pastora? Fiz tudo o que eu podia, mas ela não fez o que ela deveria, que era orado a Deus, né, ter buscado a direção de Deus. Ela fez tudo o que podia mesmo, tudo aquilo que estava ao alcance dela, tudo aquilo que o braço dela pôde lutar, ela fez. Mas o dever certo, que é buscar o Senhor, que é orar a Deus, né, que é dizer para Deus, é tão fácil. Outro dia, eu evangelizando, e eu via duas vizinhas, uma cena que fazia muito tempo que eu não via mesmo, né? Mas as duas senhoras vizinhas, ali no muro, cada uma colocou um banquinho e subiu e estava ali conversando, né? Eu disse, olha, fazia muito tempo que eu não via isso. Mas eu lembrei, né? Às vezes a pessoa, ela faz, a palavra de Deus diz, né? Jesus mesmo, ele nos diz assim, tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. E às vezes a pessoa, ela não ora, ela não pede a Deus em oração, mas ela é como se ela levasse aquele anseio, aquela necessidade dela lá no muro da vizinha, como contando para a vizinha, contando para a amiga, desabafando com alguém, como se isso fosse resolver. E Jesus disse, né, tudo que você pedir em oração, não é tudo que você pedir contando para a vizinha, não é tudo que você pedir contando para a amiga ou chorando para alguém, mas é tudo que pedir em oração, crendo, você vai receber. Esse é um bom remedinho, né? Um bom calmante aí para a ansiedade. E é interessante, né, pastora, que a Bíblia diz, né, crendo. Não é tudo que você pedir em oração, né? É tudo que pedir em oração crendo. E quando eu creio, eu confio em Deus, eu descanso o meu coração. A gente sabe, né, pastora, que não é fácil confiar, não é fácil crer. Crer significa que nós temos que entrar em oração a Deus e realmente colocar nas mãos dele. Só que nós temos que crer que Deus é aquele que vai adiante de nós. Na palavra o Senhor nos diz isso. Nós temos que tomar uma decisão. Talvez você que está nos assistindo hoje, você esteja como a pastora Gisele acabou de falar, né? Olha, eu já fiz de tudo, fiz tudo que as minhas mãos poderiam fazer, mas aquilo que eu deveria fazer, que é colocar em oração, não coloquei. Talvez você tenha colocado em oração, mas você tenha colocado dessa forma, Deus faz, mas você não tenha crido realmente, você não tenha descansado no Senhor. E essa é uma palavra-chave, é descansar. Quando nós descansamos, nós cremos que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Você tem que se levantar, você tem que determinar, se levante, toma uma decisão hoje, eu vou me levantar, eu vou crer que o Senhor vai fazer o impossível na minha vida. Claro que você vai fazer o que está ao seu alcance, mas você vai fazer o que está ao seu alcance com uma segunda opção. Você vai, em primeiro lugar, crer que Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Você vai se levantar, você vai lutar, você vai usar suas palavras para abençoar como canal de bênçãos e não de maldição. Você não vai ser precipitado e Deus vai abençoar muito a sua vida. Tem uma palavra muito abençoada, pastora, lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, que Deus nos diz assim:
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Que palavra mais linda, né, pastora? O Senhor é aquele que vem para nos sustentar, para nos ajudar, para nos levantar. Não existe situação. A Bíblia já diz que não existe tempestade, né, pastora, que dure o tempo inteiro. Então não existe situação que o Senhor não possa resolver. Para tudo, Deus, ele pode fazer, ele sabe fazer. É verdade, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, um conhecido Salmo 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele fará. E essa é o problema, mais uma vez voltamos à pessoa precipitada, porque ela diz que confia em Deus, muitas vezes ela diz, mas eu já orei a Deus. Mas eu tenho buscado uma solução de Deus. Mas ela é tão ansiosa, ela sempre está naquela ânsia, serelepe, como você colocou, e ela quer fazer alguma coisa. E ela não entende que tem um momento que é a vez de Deus agir. Agora é comigo. Você entregou o teu caminho ao Senhor, entregou o problema que está passando ao Senhor. Confia nele, que o demais é Ele quem vai fazer. Não precisa eu andar roendo a minha unha e agora. O que Deus vai fazer, o que eu vou fazer, não é dessa maneira, né? É verdade, pastora, mas nesse momento eu gostaria de convidar as mulheres que vencem a assistir junto conosco o culto das mulheres, a palavra com a pastora Paloma, é um culto de quinta-feira, dia 30/11, um culto do meio-dia, um culto muito abençoado. Aproveito para convidar você, mulher que vence, a estar conosco. Hoje é um dia muito especial, talvez hoje você acordou, tá aí tomando chimarrão, coisa boa tomar chimarrão, né, pastora? A senhora toma chimarrão? Muito. Ai, eu vejo as suas fotinhas lá no Face, coisa maravilhosa tomar um chimarrão, acordar cedo. Então, você talvez hoje esteja aí até tomando chimarrão, um cafezinho preto, né? Então, hoje é dia de mulheres que vencem. Vem estar conosco, né? 9 horas, depois ao meio-dia, depois às 14 horas. E para a glória de Deus, Deus vai abençoar muito a sua vida. E esse trecho é um dos cultos das mulheres que vencem na Avenida Júlio de Castilhos, número 492, com a pastora Paloma. Capítulo 4 de Esther, versículo 1 diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou ali diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Então, o que aconteceu? Quando Mardoqueu, tio da Esther, descobriu a conspiração para matar os judeus, ele se vestiu de pano de saco, porque era um sinal de humilhação. Ele se vestiu de pano de saco e começou a clamar. E todo mundo observou aquela cena, e a notícia chegou até Esther, que o Mardoqueu estava assim, estava angustiado, vestido de pano de saco, andando para um lado para o outro. E ela mandou a ele vestes novas, ele não quis vestir. Aí ela mandou um mensageiro até ele, um eunuco, que perguntasse para ele qual era o motivo, por que ele estava daquele jeito? Por que ele estava com aquela amargura na alma, o que havia acontecido? E ele contou a ela
todo o plano do Amã para destruir o povo, os judeus. A partir desse momento, cai sobre Esther uma grande responsabilidade, porque ela não havia se tornado rainha para desfrutar das coisas do palácio. O propósito de Deus constituir Esther como rainha era ajudar o povo dela. E havia chegado esse momento. O momento da Esther ajudar o povo. Só que não era muito fácil essas coisas de acontecerem. Porque ela teria que denunciar o braço direito do marido. E havia um outro detalhe muito importante. Mesmo a Esther sendo casada com o rei, pessoa alguma tinha autoridade para entrar à presença do rei e falar com ele, a não ser que o rei chamasse a pessoa. Por exemplo, se eu tiver, eu quero falar com o rei, eu vou lá. Não funciona assim. Quer falar com o rei tem que te chamar, não é tu que se apresenta. E para que tu tenha a oportunidade de falar, tu vai chegar diante do rei, e se o rei estender para ti o cetro, que era o sinal de poder dele, né? Ele estava dando para ti autoridade e liberdade de falar. Então havia inúmeras coisas que poderiam acontecer. A Esther tinha um problema nas mãos, ela precisava resolver, mas não era assim tão simples. E quantas coisas talvez estão na sua mão, é para você decidir, é para você resolver, mas a coisa não é tão simples assim. Talvez você tenha no teu coração um desejo muito grande de concluir algo, terminar algo que você começou. Você acha que não era o desejo da Esther? Ela sendo rainha, me tornei rainha por um motivo, com um propósito. É ajudar esse povo. Como eu gostaria de concluir essa obra? Eu gostaria de conseguir salvar meu povo, porque o povo dela estava ameaçado de morte, se ela não fizesse algo. Às vezes é a nossa família que está na nossa mão. Às vezes é alguém da nossa casa, é uma área da nossa vida que depende de uma posição nossa. E se nós não tomarmos essa posição, as coisas podem não acontecer como a gente gostaria. O Mardoqueu mandou um recado para Esther. Na verdade, colocou ela contra a parede, como se diz, sabe? Ele cobrou dela uma posição, cobrou dela uma atitude. Lá no versículo 13, no mesmo capítulo 4, mas no versículo 13, diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, ele mandou um recado para Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? O que aconteceu? Mardoqueu jogou a responsabilidade sobre a Esther. Tu vai ter que resolver. Tu não pensa que tu vai te livrar do que está acontecendo só porque tu está na casa do rei. Porque é teu povo que ele sofrendo, tu vai sofrer também. Então ela disse assim, então tá. Diz para ele orar, ele jejuar, eu também vou orar, vou me consagrar. Depois eu vou falar com o rei. Uma coisa muito interessante que eu achei aqui nesse versículo, a importância de nós nos prepararmos para falar com Deus. A gente não pode falar com Deus de qualquer jeito. Porque às vezes a gente está com a vida toda errada e quer entrar na presença do Senhor já para pedir alguma coisa. A Esther, antes de apresentar o problema a Deus, ela foi se consagrar. Primeiro eu vou orar, eu vou jejuar, é como se ela se preparasse para falar com Deus.
É como se ela soubesse o assunto que eu tenho para colocar nas mãos do Senhor. Não é nada muito fácil, não. Mas eu vou me preparar para apresentar o Senhor. Então a gente tem que se preparar para falar com Deus. Às vezes a pessoa entra na igreja e ela acha assim, não, Deus é bom e Deus é amor, o que eu falar ele vai entender, né? Ele é Deus. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que olhar para a minha vida e me dar conta se está tudo certo comigo. E se não está, me consertar. Talvez eu precise me fortalecer mais, me consagrar mais, me preparar mais. Amém? Então a Esther tirou um tempo para se consagrar, se preparar. Mas ela levou a situação ao rei. Lá no capítulo 7 de Esther. Capítulo 7. Versículo 1 diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, ela preparou um banquete, né? Ela fez um convite para o rei e para o Amã. Lembrando que o Amã era aquele que tinha armado para destruir os judeus. Ela preparou um banquete e convidou o rei e o Amã. E aí diz o versículo 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Diga glória a Deus. Amém? Irmãs, deixa eu dizer algo importante para vocês. Por que é importante você se preparar para falar com Deus? Em casa, com mais calma, leia todo o livro de Esther. Capítulo 1, 2, 3, 4, para você entender bem. A Esther jejuou, se consagrou, se preparou para falar com o rei. Ela procurou um momento oportuno. Quando ela foi falar com o rei, mesmo estando fora da lei, porque não podia a pessoa ir lá se apresentar para falar com o rei. Mas como ela havia se preparado, e quando a gente se prepara, Deus permite que as coisas possam acontecer na nossa vida. Quando ela foi falar com o rei a recebeu. E mais do que a receber, ele estendeu o cetro para ela, dando a ela a liberdade de falar com ele. E no falar, ela não fez como a maioria das mulheres costumam fazer. Ela não enfiou os pés pelas mãos. Tem um versículo da Bíblia que diz que aquele que muito fala tropeça nas suas próprias palavras. Porque tem gente que fala o que não deve. E quando ela teve a oportunidade de falar com o rei, ela não denunciou Amã. Ela não falou mal de ninguém. Ela convidou o rei para um banquete. Não vim aqui te convidar para um banquete, eu quero convidar você e o teu servo Amã. Se eu achar graça aos teus olhos, gostaria que o senhor aceitasse meu convite. E o rei aceitou. E o rei foi para o banquete e levou junto o Amã, que era o seu braço direito. Também convidado da Esther. Olha o que é a sabedoria de uma mulher. Irmãs, a gente tem que aprender a usar a sabedoria que Deus nos dá. Porque tem mulher perdendo muito na vida. Perdendo casamento, relacionamento com os filhos, relacionamento na vida sentimental. Tem mulheres perdendo oportunidades porque não estão usando a sabedoria que está à nossa disposição. Enfia os pés pelas mãos, não esperam as coisas concluir para poder compartilhar com as pessoas. Eu costumo dizer que mulher gosta de compartilhar tudo, principalmente os projetos. Projetos você não compartilha com ninguém a não ser Deus. Olá, amiga. Olá, mulher que vence. Eu sou a pastora Paloma, estou aqui com a ministra Carla para fazer para você um convite muito especial. Toda quinta-feira, aqui na Avenida Júlio de Castilho, 492, nós temos a reunião das mulheres que vencem. Às 9 horas da manhã com a pastora Rita, ao meio-dia comigo e às 14 horas com a ministra Carla. Neste final de ano, nós queremos convidar você a participar conosco do meu projeto de vida para 2018.
E esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus, é um propósito muito especial e o versículo base que nós estamos usando é: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Então toda quinta-feira, você, mulher que vence, estará aqui conosco, determinando a sua bênção, sendo firme, perseverante, e Deus vai abençoar a sua vida. A mulher, ela tem o hábito de orar, de buscar pela vida do seu familiar, mas nessa quinta-feira você estará buscando pela sua vida. São 7 anos de ministério, então a cada quinta-feira nós estaremos, no nome de Jesus Cristo, abençoando uma área da sua vida. 7 anos de ministério, 7 bênçãos para você, em nome de Jesus. Nós esperamos por você com alegria no nosso coração e Deus, mais do que ninguém, espera por você com amor e carinho, em nome de Jesus. Toda quinta-feira, aqui na Avenida Júlio de Castilhos, 492. Vem vencer com a gente. Táxi! Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Compaixão por outros. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor.